Boa noite ou bom dia, não sei quando vocês vão estar assistindo ao nosso vídeo. Nós somos o Esperança Tricolor. Esse é o nosso primeiro podcast. Quem está aqui com vocês é o Daniel Burman e o Daniel Costa. Nós somos sócios de futebol e o nosso formato de programa vai ser semanal. A gente vai tentar fazer um resumo da semana do Fluminense para vocês, com basicamente tudo que interessa ao torcedor do Fluminense. E aí, Daniel, fala aí. E aí, saudações tricolores, estamos aí na luta para fazer um Fluminense melhor. Então a gente vai começar falando dos jogos da semana. Primeiro o jogo contra o Goiás no Sul-Americana, e depois o jogo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Quer começar, Daniel? Vamos lá. Só um minutinho que tá travado aqui. Essa parte é boa que você pode tirar. Então deixa que eu começo então, vamos lá. Bom, jogo contra o Goiás, Sul-Americana, jogo aqui no Maracanã, pouco público, também um horário horroroso, mas o Fluminense não tinha muito o que fazer, foi um horário divulgado pela Conmebol uma semana antes. Quase que a gente ficou sem o Maracanã por causa do evento religioso, mas acabou que o pessoal resolveu lá. E resultado não muito bom, né? Mas diante das circunstâncias, nosso goleiro foi expulso. Boa atuação dos dois goleiros, diga-se de passagem. Mas o time recuou muito, estava com a menos. Substituições meio duvidosas do nosso técnico. E a gente levou um gol no fim, né? Foi castigado. O que você achou do jogo, né? Eu achei que a gente foi bem no primeiro tempo. Parecia aquele Fluminense da volta da Copa, né? O Fluminense jogando bem, compactado. E depois no segundo tempo o time deu uma recuada. E depois da expulsão foi o que a gente viu, né? Só um time jogando, só o Goiás jogando. E o Fluminense recuou de uma maneira que quem estava presente no Maracanã, como a gente, não estava acreditando muito. Mas, como você falou aí, o Felipe Garcia entrou bem, até meio que surpreendentemente, mas fez boas defesas. E no final a gente acabou sendo castigado com aquele gol nos 48, né? Mas vamos ver amanhã como é que vai ser. Isso aí. Contra o Corinthians, mais uma boa atuação. Muito boa atuação, porque a gente pegou um time forte, estádio cheio, um time que tá brigando lá em cima com a gente jogou muito bem, jogou melhor do que ele, levou uma pressãozinha no final, normal. Mas é aquilo, né? Aquele roubo que a gente viu, aquele impedimento do Henrique, totalmente precipitado do assistente. Não tem nem desculpa pro cara dar. E ainda teve o pênalti no Fred no primeiro tempo, né? Então a gente não merecia levar um ponto só, não. A gente que passou a semana preocupado com a arbitragem do Sandro Meirahit, né? Até chegamos a comemorar quando saiu a notícia de que ele não apitaria. Acabamos mais uma vez surpreendidos pela arbitragem. Estão falando que Favor o do Corinthians Corinthians. tem um bom elenco, né? Porque saiu o Sandro Meirahit e entrou o cara e substituiu ele à altura. É impressionante, impressionante. Infelizmente pra gente, mais uma vez um bom jogo. Eu não sei, o Cristóvão parece que morreu com mais uma substituição lá, mais uma vez, né? Eu não sei se ele não está confiando nos jogadores do banco, mas mais uma vez ele deixou uma substituição por fazer. Não, ele chegou a Mas, substituir no fim, nos acréscimos, botou o Scarpa, né? mas aí já era. Já tava definido. Já. O negócio já estava mais pra lá do que pra cá, E né? Mas foi por causa da lesão pressão do total. Sobis, na verdade, né? A gente teve a pressão total do Corinthians, até porque a torcida também foi em peso, né? Tava bastante cheio o estádio. Mas é isso aí. Foi um bom Aí, jogo. Acho que um ponto valeu, apesar de poderia ter sido três, mas
Valeu pela briga ali e por voltar a jogar bem no Campeonato Brasileiro. E longe da gente desejar a lesão de um jogador, mas ainda mais do Sobis, que é um cara que sempre lutou muito com a nossa camisa, mas parece que a lesão dele que vai ajeitar o nosso time, né? Porque vendo o Cristóvão, apesar do pouco tempo, não parece que ele estaria muito disposto a tirar o Sobis para botar o Cícero. É, e o Cícero sempre parece que é a primeira opção dele na substituição, né? É, eu acredito que Cícero e Wagner formam um meio-campo perfeito do Fluminense ali, junto com o Jean. A entrada do Diguinho deu uma dinâmica muito melhor para o meio-campo do Fluminense. O Diguinho está muito bem, mesmo depois da volta da lesão, voltou bem. Muito bem. E o Wagner também entrou bem no jogo, fazendo bem aquela ala esquerda ali. Então, mudar um pouquinho de assunto, nesses últimos dias, a gente publicou um texto sobre a declaração do Montenegro, ex-dirigente do Botafogo, que ele citava o Fluminense. Você quer falar um pouquinho? O Daniel, que escreveu o texto, pedi para ele comentar sobre o texto que ele escreveu, né? Hoje em dia parece que virou moda falar mal do Fluminense. Então, qualquer oportunidade que as pessoas têm, elas dão uma alfinetada no Fluminense. É notório que o Fluminense incomoda bastante. A gente tem ganhado muito mais que os nossos adversários nos últimos anos. Mas o que a gente não pode permitir ou aceitar é que a nossa diretoria continue omissa na questão da defesa institucional do Fluminense. O texto foi nessa linha. O Esperança Tricolor acredita que a gente deve usar os meios oficiais do Fluminense, os canais oficiais do Fluminense, para poder defender a instituição e evitar que pessoas queiram aparecer nas costas do Fluminense. E também o que a gente viu até pouco tempo atrás, uma parte relevante da imprensa com matérias tendenciosas, algumas até ridículas, falando mal do Fluminense com termos chulos, principalmente essa questão de tapetense, acho que é bizonho, não cabe no futebol profissional e nem nos meios de comunicação, principalmente dos grandes canais, né, dos grandes veículos de comunicação. Então o texto foi nessa linha, teve uma boa receptividade aí do pessoal que está acompanhando no Twitter, no Facebook, no nosso blog. A gente agradece a participação também do pessoal todo aí, nos comentários, nas perguntas, nas interações, né, com a gente no Twitter. E com certeza o Esperança Tricolor vai seguir nessa linha de defender sempre o Fluminense, independente da circunstância, e principalmente quando for atacado sem nenhum tipo de razão. Então, aproveitando a sua deixa, vamos divulgar o nosso blog, nossos canais de comunicação, né? Nosso blog é esperançatricolor.blogspot.com.br. Nosso Facebook é facebook.com/tricoloresperança e o nosso Twitter é @etfluminense. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a associação, que eu acho que é o nosso principal foco, o principal foco do nosso grupo no momento, que é incentivar a associação da torcida. Nessa semana a gente postou uma das nossas primeiras postagens no Twitter era que nosso número de associados no Fluminense não chega a 23 mil. Uma torcida com alguns milhões de torcedores são um número bem baixo, um número, diria eu, ridículo. Porque com o potencial que tem a nossa torcida, o potencial até econômico, todas as pesquisas mostram, a gente deveria ter um número de associados bem maior. Para vocês terem ideia, o Inter está chegando a 120 mil sócios. E a torcida deles, a proporção da torcida deles com relação aos sócios não é tão grande quanto a proporção nossa em relação aos nossos sócios. Aí, além do potencial econômico, né, a gente pode levar mais em consideração o potencial e a capacidade intelectual dos nossos torcedores.
E a gente tem que chamar mesmo a torcida a se associar para que a gente possa mudar os rumos que nós temos visto aí do Fluminense nos últimos anos. E, infelizmente, ainda faltam mais 2 anos para que a gente possa começar a tentar uma mudança. Isso é E a importante. associação é fundamental. É fundamental. Se você apoia, não sei se tem alguém que apoia, mas se você apoia a atual diretoria, se associa para reeleger ela. Se você não apoia, se associa para mudar. E a próxima eleição, essa do final de 2016, vai ser a primeira que vai ocorrer, como a gente pode falar, a campanha vai ocorrer fora do Fluminense. Por quê? Com a adesão do sócio-futebol para as eleições, sócio-futebol, que essa nova categoria ela vai poder votar para presidente, você vai ter gente votando que não frequenta o clube. Então, vocês vão poder notar em 2016 que vai ter outdoor com o candidato a presidente do Fluminense, vai ter campanha em traseira de táxi, traseira de ônibus, porque vai ter muita gente votando. Então, quanto mais gente querendo fortalecer o Fluminense, querendo mudar o nosso futuro, é melhor. Sim. É importante também a participação dos torcedores, porque a gente muda aquele status quo que a gente vê nas Laranjeiras sempre, né? Os mesmos grupos, sempre as mesmas pessoas, né? E o Fluminense sempre sendo mais do mesmo, né? Então, com a participação do sócio-futebol, do sócio-contribuinte, dos sócio-proprietários, essa eleição de 2016 tende a ser um marco do Fluminense, porque tende a ser a eleição que pela primeira vez vai trazer a arquibancada para dentro do clube. Vamos falar um pouquinho sobre esse cidadão, Dr. Mário Bittencourt, sobre a posição dele de vice-presidente de futebol. A gente não está aqui para ficar só jogando pedra em todo mundo, a gente elogia o que tem que elogiar, vai criticar o que tem que criticar, mas o fato é que Mário Bittencourt é um a gente pode chamar de dirigente, né? Pode chamar de dirigente? É dirigente, né? É vice-presidente de futebol. Então, Mário Bittencourt, igual já apareceu em foto, né, Daniel? Negócio dele é foto. Chamando ele de JR Duran do Fluminense, que vai gostar de foto assim. Então, pedir seriedade pro Mário Bittencourt, porque sabidamente ele é a primeira escolha do grupo da situação para ser candidato a presidente em 2016, sucessor do Peter. Então, seriedade, cumprir o trabalho dele, não pensar só nas eleições, não tirar só foto e aparecer também nos momentos ruins. Quando surgiu aquela notícia da questão dos prêmios e tal, só o Agione que foi falar, não se pronunciou. Então, fazer o papel de um vice-presidente de futebol. Não sei se ele é capaz de fazer, não sei se tem competência para fazer, até porque tem toda aquela questão do estatuto. Ele é contratado como pessoa jurídica do Fluminense, ele recebe dinheiro do Fluminense e, teoricamente, um vice-presidente do clube não pode receber dinheiro do clube. Então, já tem essa situação e, poxa, se botar ele de vice-futebol, o que já está errado, que execute seu trabalho direito, né? Exato. O Mário apareceu bem no ano passado, né? No finalzinho do ano passado e começo desse ano, na questão desse imbróglio, vamos dizer assim, Flamengo, Portuguesa, e que o Fluminense acabou entrando como o terceiro interessado. A gente elogia a participação do Mário nesse episódio, mas uma coisa é ser advogado, outra coisa é ser vice-presidente de futebol. Não só nesse, como todos os efeitos suspensivos que ele já conseguiu. Claro, No jurídico ele é muito bom, isso é Exato. inegável. Exatamente. A questão é outra, né? Então, assim, não que o advogado não possa ser vice-presidente de futebol, não é isso que eu estou falando. Uma coisa é você ser advogado do clube, outra coisa é você ser vice-presidente do clube.
Então, acredito que existe um conflito aí, inclusive do estatuto, né? Já que o estatuto, como você mesmo disse, Daniel, não prevê pagamento para vice-presidente. Mas o que a gente quer mesmo do Mário é que ele atue como vice-presidente de futebol. Então, se é para botar a cara para bater, coloque a cara para bater. Se é para aparecer nas crises, vão aparecer nas crises. Não é ver o Fluminense passando por algumas dificuldades, em momentos de crise, que chegou a ser falado pelo Peter que era uma questão de inventada, que não é, todo mundo viu que Crise não é, fabricada foi o termo. né? E ele simplesmente não apareceu. Queria tirar foto com o jogador em vestiário. Foi lá para o Ceará tentar contratar o Magno Alves para tirar foto. Então, o que a gente quer do Mário é que ele haja como vice-presidente de futebol e não como papagaio de pirata em foto. Aliás, todas as contratações foram tentadas. Não conseguimos contratar os possantes Magno Alves, Neto e Marcelinho. O Mas Marcelo isso parece que ainda está em andamento, mas as últimas tentativas foram bizonhas, insucesso, né? tudo insucesso. O que nós conseguimos contratar foi o zagueiraço, o Fabrício, que estava sem vaga em tudo quanto é time, encostado, sem jogar. E aí a gente conseguiu essa proeza de trazer o Fabrício, que nada fez em nenhum dos clubes que ele passou, e não tem condições de vestir a camisa do Fluminense, infelizmente. Nada contra a pessoa, mas o que a gente quer para o Fluminense são os melhores jogadores. Não um cara que venha como contrapeso de ninguém ou para ficar esquentando o banco e ganhando dinheiro nas laranjeiras. Beleza, então vamos encerrar. A gente abriu um espaço lá no Twitter com um espaço para o pessoal fazer pergunta, fazer comentários para entrar no nosso programa, né? Então a gente teve um comentário de um amigo, de um seguidor nosso, Cristiano de Freitas. Ele pergunta assim: para que. Vamos tentar traduzir porque tá meio confuso aqui. Por que as diretorias futuras. Para que as diretorias futuras não apenas honrem o parcelamento atual. Ah, não, tô lendo o final da pergunta, perdão. Agora que o Fluminense está equacionando as dívidas, quais mecanismos legais e estatutários a diretoria atual está adotando para que as diretorias futuras não apenas honrem o parcelamento atual, como não façam dívidas novas? Deu para entender? E já que o Fluminense está equacionando as dívidas, o que a diretoria atual está fazendo para que as próximas diretorias honrem esses compromissos e não assumam dívidas novas? Bom, primeira parte da pergunta: o que a diretoria atual está adotando? A gente não tem esse tipo de informação. O que a diretoria atual está adotando com relação a esses equacionamentos, a gente não tem informação sobre isso. Então a gente não tem como responder essa parte da pergunta. Agora, para que as diretorias futuras não apenas A honrem. gente tem aí, Pode falar, Daniel. a gente tem aí a informação de que o Fluminense voltou à questão do refinanciamento das dívidas, né? Isso é bom para o Fluminense. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Só que a questão de saber o que a diretoria está fazendo, exatamente, a gente não tem como saber. Mas o que a gente pode fazer para saber o que a diretoria está fazendo é se basear no que tem saído em jornais, no que a gente pode acompanhar no Conselho Deliberativo, esse tipo de coisa, mas não E olha, tem como garantir. se o Peter não conseguisse esse refinanciamento, o nosso fim do ano ia ser um inferno. Ia ser brabo. Mas a segunda parte da pergunta: o que eles estão fazendo para que as diretorias. O que as diretorias futuras poderiam fazer para manter o parcelamento atual e não fazer dívidas novas? Primeira coisa é seriedade, né? Seriedade, honestidade, transparência
Mas aí a gente tem toda aquela parte de auditoria de contas, auditoria das dívidas e dos acordos antigos. Então os acordos bons eles devem permanecer ou até serem melhorados, se possível. Nem todos os acordos podem ser melhorados, se possível melhorar. Respeitar os acordos que estiverem corretos, fazer um plano financeiro, isso é importante. A cada ano, ou a cada 6 meses, ou a cada trimestre, revisar esse plano financeiro, porque a gente sabe que coisas acontecem, dinheiro sai, dinheiro entra, mais sai do que entra. Então esse plano precisa ser revisado. E sempre conferir as receitas e as dívidas. Tentar aumentar as receitas e tentar diminuir as dívidas. Mas quanto ao parcelamento atual, com certeza tem que ser respeitado ou melhorado. E sempre buscando não criar dívidas novas. A gente entende que o começo de tudo é auditar as contas do Fluminense. Preferencialmente com uma auditoria externa, independente, que possa mostrar realmente qual é a situação financeira do Fluminense, sem mascarar. Exatamente. A gente não tem números exatos hoje em dia, porque as auditorias são sempre feitas internamente, dão um número que a gente não sabe se procede, se está perto do que é real, né? Então é muito complicado. Então o básico é a gente partir pela auditoria. Então o que a gente espera é que essa questão financeira do Fluminense continue sendo vista pela situação e mantida essa vamos dizer assim, essa luta, inclusive contra alguns órgãos do governo, para que o Fluminense consiga ser saudável financeiramente. E se o Esperança Tricolor chegar ao controle dessa questão financeira do Fluminense, a questão da presidência do Fluminense, se acontecer isso, com certeza o Esperança Tricolor tem a intenção de fazer o melhor controle financeiro possível do Fluminense. Então, como o Daniel disse, respeitar os contratos, respeitar os acordos, acabar com o que estiver errado. Eu acredito que transparência seja fundamental. Mais uma vez, voltando a falar a questão da importância do torcedor participar. Então, se a gente está chamando vocês para participar, porque a gente quer que vocês saibam o que está acontecendo também. Então, nada mais justo do que transparência para o torcedor também saber o que está acontecendo. A gente vê aí falar de contratações, para cima e para baixo, e isso eu falo, Fluminense não tem dinheiro, Fluminense não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Então isso a gente precisa saber, precisa mostrar para a nossa torcida também. Bom, então é isso, a gente vai tentar fazer esse formato semanal, sempre gravando nas terças-noite, aí a gente vai botar no ar ou terça-noite durante a quarta-feira, até porque terça-noite o Fluminense não joga, a não ser que eventualmente possa acontecer algum jogo na Copa Sul-Americana, só o Vasco joga terça-noite. Então a gente vai tentando fazer esse formato, se a galera gostar, vai seguir no ar, e pedir para acompanhar nossos textos no Facebook, nossas postagens no Twitter, os textos também vão para o blog, os mesmos textos do Facebook, e mandar as orações tricolores aí. Saudações tricolores. Interage, rapaziada. Vamos participar. Mande seus questionamentos, suas ideias. E se associar, né? Principalmente. E associe-se sempre. O começo de tudo é a associação do torcedor do Fluminense, para que a gente tenha a voz, não só aqui no podcast, não só no Twitter, não só no Facebook, mas para que a gente possa ter voz dentro do clube.
para o Esperança Tricolor, o torcedor do Fluminense é muito bem-vindo. Então, associem-se e vamos à luta. Valeu, galera. Valeu, abraço.